Olá, amigos do Movimento Espírita e simpatizantes. Eu sou Gleison Assis, um estudioso, participante do Movimento Espírita. Hoje vamos continuar falando da Casa Espírita, mas agora vamos falar dos grupos de estudos da Casa Espírita. Primeira coisa importante é entender que grupo de estudo é fundamental na Casa Espírita. Ter mais de um, então, é essencial. Grupo de estudo é para estudar a doutrina espírita. Precisamos entender que a função primordial da Casa Espírita é a divulgação da doutrina espírita. Essa é a diferença desse espaço religioso, filosófico e científico em relação a outros espaços científicos, filosóficos e religiosos. Precisamos entender que a Casa Espírita tem essa missão: divulgar a doutrina espírita codificada pelo irmão Allan Kardec. E para isso é essencial os grupos de estudo. Então precisamos ter nas casas espíritas do Rio de Janeiro e dos outros estados e do Brasil e do mundo, o estudo da doutrina espírita em grupo é fundamental. Porque a essência grupal faz com que o crescimento intelectual do grupo aconteça através do aspecto científico, filosófico e de religiosidade que a doutrina espírita nos traz. Então os grupos, a dinâmica grupal faz com que você cresça na troca com o irmão, com a irmã. Então é essencial essa troca, é essencial ter o grupo de estudo. E para isso, nós precisamos de uma dinâmica pedagógica. Grupos de estudos da doutrina espírita não é grupo de leitura. A leitura é interessante? Obviamente. Você ler, você ouvir, você pensar. Mas o grupo de estudo requer trocas. Então é importante que tenhamos coordenadores nesses grupos que proporcionem dinâmicas de conhecimento, escala de estudo. Então é importante ter uma prévia do que vai ser estudado naquele dia no grupo de estudo, para que as pessoas possam, nas suas casas, realizarem leituras, anotações e ir para o grupo para dinamizar as trocas. É importante o coordenador do grupo de estudo, ou os coordenadores, terem iniciativas pedagógicas para que o conhecimento aconteça, para que as pessoas possam falar, colocar o que entenderam, expor as suas dúvidas e expor os seus acréscimos naquilo que foi dinamizado e estudado. Mas para isso precisamos de coordenadores dinâmicos, pedagógicos para isso. E como é que se faz isso, Gleison? É simples. Os coordenadores têm que sentarem antes e selecionando as partes que serão estudadas naquela semana, ou então naquele mês, naquele semestre, naquele ano, para que os outros participantes tenham já uma prévia do que vai ser dinamizado. E eles possam em casa estudar, dar uma lida e ir para o grupo para a dinâmica. O grupo de estudo na Casa Espírita tem que ser dinâmico. Por isso que é vazio, porque muitas das vezes é um grupo de leitura. É chato você ficar ouvindo alguém lendo, dá sono. É extremamente chato. Então precisamos acelerar essa dinâmica, precisamos fazer a Casa Espírita ativa, que os grupos de estudo sejam ativos, seja uma troca, um debate. Temos que nos inspirar nos gregos antigos, que iam para os cenários de discussões para discutir, no bom sentido, trocar ideias, filosofar, pensar junto, trazer dúvidas, questionamentos. E isso é um grupo de estudo da doutrina espírita. A doutrina espírita requer, essa terceira revelação de Deus, uma dinâmica de trocas, porque cada um tem a sua experiência espiritual de várias encarnações. E nessa vivência atual nós temos dinâmicas diferentes. Então precisamos aprender com o outro, a experiência do outro, um exemplo do outro. Mas para isso eu preciso ter uma prévia do que virá no meu grupo de estudo, para que eu possa ler, possa levar minhas ideias, ventilar meus pensamentos. Então é importante que os grupos espíritas
tenham grupos de estudos dinâmicos, não grupos de leituras enfadonhos, chatos. Por isso que há um esvaziamento da casa espírita, há um problema muito sério da dinâmica do trabalho. Precisamos dinamizar, ter coordenadores dinâmicos. Não é uma coisa de simplificar, né? Não é um espaço bobo, não é um espaço de infantilização. Não, grupos de estudo são pessoas, né, mais velhas, né, jovens, mais maduros, adultos, pessoas mais experientes que estão ali trocando. É um lugar que a pessoa tem que se sentir assim: eu estou crescendo intelectualmente, eu estou crescendo na minha ética espírita, eu estou crescendo na minha moral cristã, eu estou aprendendo, vale a pena, é um espaço de absorção e troca. Precisamos melhorar isso para que tenhamos grupos de estudos essenciais, que é a essência da casa espírita, a divulgação da doutrina. E a doutrina só se divulga quando a pessoa consegue estudar e começar a viver a doutrina espírita no seu dia a dia. A doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, que é que nós tenhamos um crescimento espiritual. E para termos crescimento espiritual, precisamos estudar e colocar isso no dia a dia na nossa vida. Então, o grupo de estudo é um grupo de apoio, é um grupo de reflexão, é um grupo de troca, é um grupo de crescimento intelectual e espiritual, é uma formação de amizade, uma formação de um grupo forte, é a base da casa espírita, os grupos de estudos. E tem um outro ponto que é importante e cabe aqui nessa reflexão, nesse vídeo, que é o que estudar nos grupos de estudos. Tem uma polêmica muito forte no movimento espírita brasileiro, que é um grupo que enfatiza com muita firmeza o estudo das obras fundamentais da doutrina espírita, codificada pelo irmão Allan Kardec, em concordância com a espiritualidade maior. E tem outro grupo que acha que deve estudar as obras que vieram após a codificação. Então eu proponho um meio termo, que nós tenhamos nos grupos de estudos estudo das obras fundamentais da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o que é o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos, as revistas espíritas, o que é o Espiritismo, todos esses livros que Allan Kardec codificou, organizou, e que tenhamos também os livros que vieram após a codificação, os livros dos médiuns mais conhecidos no Brasil, os livros que vieram após. Então, que tenhamos os dois. Então, o grupo de estudo pode dinamizar. Numa semana, estudar uma obra, numa das obras fundamentais, na outra semana, estudar uma obra, de repente, Filomeno de Miranda, de André Luiz, Joana de Ângeles. Aí é casa espírita. Então, vai atendendo os grupos, mesclando as obras fundamentais, que é o fundamento do teu conhecimento doutrinário, e as obras que vieram após a codificação. E assim você atende às várias matizes de interpretação doutrinária que existem. Então a casa espírita tem que estar atenta a isso. Mas não podemos deixar de ter o estudo das obras fundamentais, já que somos um movimento doutrinário. Então temos que estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, que contabiliza 21 obras. Tomando conta, as 12 revistas espíritas também fazem parte das obras fundamentais. Se você não tem acesso, hoje tudo está no mundo digital. A Federação Espírita Brasileira, FEB, disponibiliza esses livros todos para você fazer download, baixar, ver na internet. Então isso é fácil o acesso. Então é importante a Casa Espírita ter atenção aos grupos de estudos, porque tem a ver com a tua missão. A missão primeira da Casa Espírita é divulgar a doutrina espírita. Temos que entender isso. Esse é o nosso diferencial. Se nós não estamos fazendo o diferencial, que é a divulgação da terceira revelação de Deus, nós não estamos sendo casa espírita. Mas nós fazemos vários outros trabalhos. São louváveis, são respeitáveis, mas o primordial é a divulgação da doutrina espírita. Por quê? Porque através da doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, você faz com que o espírito consiga ter alicerce para a sua transformação. Que o maior tesouro que podemos fazer para o mundo é a nossa transformação. A transformação de um espírito
e um espírito mais consciente, mais alicerçado na moral cristã, na ciência de Deus, na filosofia estabelecida por Deus. Precisamos crescer espiritualmente. E a doutrina espírita é a terceira revelação para esse crescimento. Então a nossa missão, a missão primeira da Casa Espírita é a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E pode crescer, obviamente, as obras que vieram após. Muitas obras boas, interessantes, de conhecimentos doutrinários. Mas é fundamental colocarmos isso tudo em grupos de estudos e mesclando as obras fundamentais com as obras que vieram depois. Dinâmico. E um terceiro ponto, que é importantíssimo, temos que superar a ideia que grupo de estudo é só presencial. Vivemos no século XXI. Vivemos na era digital. Eu estou aqui na era digital gravando com vocês através do meu celular, fazendo esse vídeo para vocês. Então hoje a Casa Espírita tem que estar aberta ao mundo, ao século XXI. Temos que ter grupos de estudos presenciais, sim, mas temos que ter grupos de estudos online, virtuais. Você marca um horário, dia, e você abre um grupo de estudo, onde várias pessoas possam participar. No Brasil, na tua cidade, no teu estado, no Brasil e no mundo, porque a internet permite eu estar ligado para o mundo. Então você abre a tua Casa Espírita, teu estudo doutrinário para o mundo. É importante entendermos isso. A Casa Espírita hoje precisa ter grupos de estudos presenciais, ainda assim, mas grupos de estudos virtuais também. É fundamental isso. E agregar com os grupos de estudo pessoas fidelizadas à casa, ajudando a casa, inclusive no financeiro da casa. Amplia teu horizonte, amplia. Porque às vezes a Casa Espírita está localizada num lugar que tem perigo. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem muitos perigos sociais. E a pessoa não consegue ir na sua casa espírita. Porque tem medo, porque à noite tem medo. Às vezes uma impossibilidade devido à idade, uma doença, e a pessoa deixa de estudar, deixa de fazer parte da tua casa espírita. Então abra grupos de estudos. Hoje crianças, jovens sabem fazer isso muito bem. Existe um aplicativo chamado Zoom, Z-O-O-M, que fazem reuniões, grupos de discussões. Tem vários outros meios que você pode utilizar. Divulga isso na sua casa espírita, divulga no teu site, divulga na tua página do Facebook. Tem um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, hora tal, se você quiser participar, esse é o link, manda o link para a pessoa. E você cria uma rede internacional estudando a doutrina espírita através da sua casa. E lá você divulga a sua casa, divulga o trabalho, divulga a necessidade de ajuda, divulga a necessidade de manter essa casa aberta financeiramente. E a pessoa vai ajudar, porque ela faz parte da sua casa, mesmo estando lá no Japão, na China, na Rússia, porque você abriu um grupo de estudo virtual e está cumprindo a missão doutrinária, que é divulgar a doutrina através dos grupos de estudos. Preste atenção, precisamos, movimento espírita brasileiro, dar essa virada, abrirmos para o mundo digital. Precisamos muito disso. E que os grupos de estudo sejam a nossa essência, a divulgação doutrinária. Fica a dica, se esse vídeo fez sentido para você no movimento espírita ou no movimento que estuda a doutrina espírita, simpatizante, divulgue. Faça esse vídeo chegar nos irmãos espirituais. Compartilha, dá um like aqui no canal, ok? Se inscreve aqui. Um abraço, Gleison.